Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite. Veja só, para aqueles que estão vendo no vídeo, né, recomendo que assista a palestra de Caio, que me precedeu neste evento, e ele começa a tratar do problema da educação de crianças, né, e adolescentes ainda na fase escolar. Me foi posta o objetivo, né, a missão de falar sobre as universidades. Por um lado, você tem aquele risco de ficar na superficialidade no que é mais extravagante, né? Mas eu tentei fugir um pouco disso. E o título da palestra se explica, em primeiro lugar, porque é um fenômeno tal qual o que Caio tratou, que também está ocorrendo, né? As pessoas estão cada vez mais compreendendo que precisam sair da universidade, ou pelo menos buscar fora da universidade aquilo que não está sendo entregue no dito ensino superior. E, a meu ver, isso se dá, entre outras coisas, por a perda de autoridade dessa instituição dita universidade. Mas, para poder tratar do que se chama ensino superior, que hoje também se confunde com universidade, né, tal qual escolarização se confunde com educação, é necessário a gente partir da compreensão da educação. Em primeiro lugar, hoje em dia tem um negócio que as pessoas falam muito, que é essa tal de liberdade, né? E até algumas pessoas não sabem o que vão fazer com essa tal liberdade, como diz o poeta, né? Mas falar de liberdade, exigir liberdade, é um tanto quanto pueril, se você não souber exatamente o que ela é. A meu ver, a liberdade ela consiste em duas coisas. Em primeiro lugar, você tem que ter um poder, né? Se você não tem poder de realizar algo, você não é livre. Por outro lado, é necessário que você tenha escolhas. Porque somente o poder, você só tem uma escolha, você vai ter o poder do mundo todo em potência e você não vai mudar, simplesmente vai repetir o que se faz, né? E a educação, ela visa, em primeiro lugar, trazer a liberdade ao homem. E é tanto que a educação, ela antigamente era chamada de artes liberais, né? Liberais não no sentido de liberalismo econômico, mas liberais no sentido de libertadora. E veja só, para que você, portanto, tenha essas possibilidades, é necessário que você siga uma certa tradição, né? É necessário que você aproveite o que outras pessoas fizeram. Afinal, a gente não está na era paleolítica, neolítica, Felipe, essas coisas aí. A gente não está lá atrás, né? Imagine que cada vez que uma pessoa nasce, ela tivesse que obter todos os ganhos que a humanidade ao longo de séculos, milênios, obteve. Imagine se você tivesse que construir uma língua, que você tivesse que desenvolver tudo que você tem hoje. A gente avançaria muito pouco. É tanto que a humanidade foi avançando, né, ao longo de um período muito longo. Então, para que nós tenhamos essa tal liberdade, é necessário, parece-me mais prudente, que nós aproveitemos aquilo que nos veio, né, anteriormente. Aquilo que nos foi legado por as pessoas, as grandes pessoas da humanidade que nos precederam. A outra opção é você romper com esse progresso do conhecimento e
deixa eu dizer a vocês, grande parte dos problemas que nos acometem hoje advém dessa ruptura. Hoje em dia se acredita nesse tal de progresso inexorável. O que é que isso quer dizer? Vocês sabem que tem algumas palavras gatilho, né, que são usadas a todo tempo, até em marketing, né, mas em vários meios de comunicação, modos de comunicação, que querem, no fundo, só funcionam porque a gente tem essa crença de que tudo que vem depois ela sempre está melhorando, né? Tudo que vem ela está progredindo, está superando o que veio anteriormente. Então, quando as pessoas vão vender uma coisa, olha, isso é a última tecnologia, isso é a última novidade, essa aqui no meio acadêmico está sendo discutido no mundo todo e todo mundo está concordando nesse momento. Esse é o livro mais novo que saiu, esse é o melhor filme que saiu um novo episódio, não sei o que lá. Você é muito retrógrado, né? Você quer voltar ao passado, você é um medieval, né? Você é reacionário. Veja só, no fundo de todas as expressões que nós escutamos cotidianamente está esse negócio que se chama crença no progresso inexorável. E isso tem muito a ver com o que Caio já mencionou aqui e nas palestras de Pedro, né? Pedro aqui do Instituto tem uma série de palestras que, na verdade, é um longo curso que ele está dividido em alguns anos, mas sobre mentalidade revolucionária. Vocês lá podem ver disso que eu estou falando. Isso aí é bem pertinente quanto a esse assunto. E quando a humanidade achou que, de fato, poderia romper com a tradição anterior, isso lá pelo século XV, XVI, acontece que muito do que foi construído, conhecido pela humanidade anteriormente, foi perdido, nós não temos acesso a isso e nós perdemos capacidades que foram adquiridas. Então, em primeiro lugar, quando se tinha, não existe esse negócio de progresso necessário e inexorável. Na verdade, o que existiria em algumas épocas um progresso verdadeiro, mas esse progresso sempre partia do pressuposto que você deveria aproveitar o que veio antes, olhar com toda a atenção, aprender com os seus antepassados e aperfeiçoar aquilo que fosse possível. E quando existiu esse progresso, foi na educação clássica. E por isso que essas pessoas acumularam, em primeiro lugar, uma dessas necessidades para se ter a liberdade, que são as possibilidades. Eles não desprezaram o que veio antes e somaram isso ao que eles passaram a conhecer depois. E essa educação clássica, portanto, ela tem uma finalidade muitíssimo diferente da finalidade do que hoje chamamos de educação, que, como vocês podem ver, eu até tratei em outra palestra, é muito diferente desse fenômeno aí. O que a gente chama de educação não pode ser chamado de educação, porque é um outro processo muitíssimo diverso em quase tudo e principalmente na finalidade. A finalidade da educação, nessa educação clássica, era justamente formar uma personalidade integrada, que desenvolvesse ao mesmo tempo as capacidades cognitivas, o aparato humano que é apropriado para o conhecimento e que ao mesmo tempo dissesse ao ser humano, fizesse com que ele tivesse a compreensão de que cada coisa que ele sabe, agora ele é uma responsabilidade que ele tem de agir em conformidade com ela, né? Ou seja, verdade conhecida é verdade obedecida, como diz aquele adágio. À medida que você conhece alguma coisa, você compreende a realidade, você tem o seu caminho mais iluminado, mais claro, e você pode tomar melhor suas decisões. Mas à medida que você também, de fato, emprega esse conhecimento nas suas decisões, esse conhecimento não se torna só algo intelectual, mas ele se incorpora a você como um todo. Então, é um mútuo fluxo. Você conhece e ilumina como você age. Você age e concretiza o que você conhece em quem você é. Era esse, digamos, o objetivo da educação clássica. E por educação clássica, como eu falei, essa tal da educação clássica ocorreu num período em que havia, de fato, progresso, né? Veja só, na Grécia Antiga, na Roma Antiga e na Idade Média, ou seja, um período de mais ou menos 2000 anos, as pessoas aproveitavam a base da educação e eram educadas, em primeiro lugar, de uma maneira praticamente estável, né?
A primeira educação de uma criança nesse período de 2000 anos era praticamente a mesma coisa. Veja só, que coisa fantástica, né? Durante 2000 anos, gregos, romanos e medievais de vários tipos de nacionalidade souberam progredir, né, no conhecimento sem desprezar o que veio antes e aperfeiçoando passo a passo. E essa coisa era tão boa que mesmo aqueles que tentavam outras vias percebiam que não obtinham os mesmos resultados e eram humildes o suficientes para dizer, não, eu posso não gostar de outros aspectos desse povo, dessa mentalidade, mas isso aqui eu não posso abrir mão, porque meu propósito é melhoramento do ser humano que me cabe educar. E essa finalidade, me parece que ela só pode ser desenvolvida, né, com esses 5 passos aí. Primeiro que, como eu falei lá no começo, liberdade vem de possibilidades e poder. Conhecer está ligado a possibilidades e ser está ligado a poder. À medida que você de fato é o que você está sabendo, você vai adquirindo poder também sobre você como um todo e sobre o meio. Ok? Então está tudo relacionado. Nesse período aí, o pessoal sabia que, quer dizer, às vezes você nem tem isso tão expresso em alguns registros, porque era tão óbvio que não era necessário fazer. E como eles estavam preocupados em educar pessoas e não deixar registros para as gerações vindouras, muitas vezes só em períodos de crise, de ruptura, é que eles atentavam que era necessário escrever alguma coisa. Mas sem esses 5 passos você não consegue educar ninguém e, portanto, não consegue dar liberdade a ninguém. O primeiro de todos é o domínio da linguagem. Como o Caio demonstrou aqui na palestra anterior, dominar a linguagem é bem diferente de utilizá-la como nós utilizamos, de uma maneira meio contextual, meio habitual, meio louca, né? Tal qual, simplesmente para as funções básicas da vida e sem muita consciência do que se está fazendo. O domínio da linguagem é importante também porque todo o conhecimento humano ele se dá através da linguagem, porque você conhece com os sentidos, mas você precisa representar na sua memória, né, as experiências que você teve através da sua visão, do seu olfato, do seu ouvido, e depois de guardar na sua memória, você precisa, para trabalhar aquilo ali e para comunicar a outras pessoas, você vai precisar colocar de uma maneira representativa. Se você não tem domínio da linguagem, o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência real e concreta e você vai pegar a linguagem tosca e manipulada, muitas vezes que está em circulação, e você vai representar para você mesmo a sua experiência naqueles termos. Então, quando você for pensar a respeito daquela experiência, você não vai estar mais pensando na experiência, vai estar pensando na representação que você fez e essa representação está errada. E aí você já está falsificando sua experiência real, certo? Nos tempos atuais em que todo mundo está tentando nos enganar, isso é, assim, ainda mais urgente, certo? Então, sem o domínio da linguagem, você nem tem certeza se aquelas coisas que você está falando a respeito da sua vida, se elas de fato aconteceram, ou você já inadvertidamente, né, representou-as erradas. Depois, é necessário que você... Depois não, né? Na verdade isso tudo é conjunto. Você precisa educar essa faculdade chamada imaginação. Hoje nós chamamos de imaginação, né? Aristóteles chamava fantasia. E a faculdade da imaginação, ela é basicamente a mesma da memória. Então, digamos que a memória, ela guarda experiências que você teve, ou experiências que outras pessoas já lhe falaram e você guarda. A imaginação, ela projeta o campo de latências, que é uma expressão do professor Olavo, né, das primeiras aulas do COF, a potência que existe nas coisas e você consegue colocar adiante. Então, se acontece um fenômeno, você já consegue perceber, se você tem a imaginação treinada, quais são as possibilidades daí para frente, né, daquele fenômeno. E aí você consegue se preparar para isso. No campo prático, todo mundo sabe disso, né? Quando você vai abrir um negócio, você não vai simplesmente ali dizer, eu quero abrir um negócio e abre. Você pensa, o que é que você vai vender? Por que é que você vai vender aquilo? Como é que você vai produzir?
quais são os custos, quem é que vai comprar, por quanto, etc. Então você faz toda uma projeção imaginativa da coisa, para depois você verificar se dá certo mesmo, e aí você vai fazer. Às vezes muda um pouco, mas você já está projetando algumas coisas. Acontece que nós no Brasil não fomos ensinados a fazer isso com coisas muito mais importantes que se chama nossa própria vida. Então, se você não tem capacidade imaginativa, você é como um cego em tiroteio. Você só está tal qual um animal, né? Suscetível ao que o ambiente lhe apresenta, a estímulos momentâneos. E por outro lado, se você não estimula a memória, que é a mesma faculdade, né? Você vai atrofiá-la e você não vai ter posse de tanto conhecimento. Porque a gente confunde conhecimento com registro de conhecimento, né? Todo mundo se gaba, diz assim, não, a humanidade hoje está muito sábia, veja quantas pesquisas, quantos livros. Ah, é, meu filho? Pois me diga um aí, diga para mim, como é, o que foi isso aqui? Ninguém sabe. As pessoas estão confiando num registro de conhecimento, que só se tornará conhecimento efetivo quando você for lá e colocá-lo em sua posse, na sua memória. Mas vamos lá. Depois você precisa formar seu imaginário. Tá? A imaginação é a faculdade. O imaginário, digamos, é o repertório. À medida que você tem repertório de possibilidades, de tipos humanos, de ações humanas, de situações humanas, né, e etc., quanto mais você aumenta esse repertório, mais livre naquele quesito das possibilidades que eu disse lá, você vai ser. Porque você não precisa julgar suas ações e decidir, né, alguma coisa simplesmente pelas condutas que lhe são imediatas e que você vê todo dia com seu pai, seu vizinho, seus amigos. Você pode, além disso, pensar o que foi que fez um poeta romano do século I, um soldado grego do século V a.C., um medieval que trabalhava na oficina. Você vai ter um repertório muito maior e você vai ter, digamos, um entrecruzamento na sua própria memória de possibilidades que vão até ajudá-lo a compreender uma situação concreta que se apresenta a você. E você vai ter um parâmetro de julgamento muito mais amplo. Você vai sair do que o professor Olavo chama também de provincianismo temporal, né? A gente não vai ficar só restrito à ditadura daqueles que estão vivos, como dizia Chesterton. Depois você precisa desenvolver, né, a sensibilidade estética. Você precisa apurar, né, essa capacidade estética e também, através desse apuro, você precisa povoar seu mundo interior de beleza. E veja só, nós vivemos num país em que tudo é feio, tudo é caótico e tudo é desordenado. Isso certamente tem um efeito psicológico, né? O Brasil é o primeiro do mundo em caso de ansiedade, é um dos primeiros do mundo em caso de depressão, síndrome do pânico, e isso se dá em grande parte também pelo caos e pela feiura que nos rodeia. Então, numa situação como essa, é necessário que nós desenvolvamos esse apuro estético e nós povoemos nosso mundo interior de beleza, até porque a beleza é mais fácil de ser reconhecida do que o bem e a verdade, e prepara para o reconhecimento dessas outras coisas. Então, no começo da educação é necessário que você aprenda a discernir o que é belo, para que depois você consiga discernir o que é bom e o que é verdadeiro. As pessoas hoje têm essa coisa, não, eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu tenho que ensinar meu filho a ser bom. Assim, tem que ensinar mesmo, mas não é uma coisa tão simples não é uma tabelinha não. Você vai ter que fazer com que ele tenha discernimento e sensibilidade com a realidade. Isso não é uma coisa que vem do dia para a noite, não. Daí a necessidade do desenvolvimento do senso estético. E em quinto lugar, a aquisição de virtudes. Veja só, tudo aquilo, digamos, está mais relacionado com aquilo que eu falei lá da liberdade, né? Da possibilidade e do conhecimento. E a aquisição de virtudes é o que vai efetivar isso no seu ser e que vai fazer com que você consiga suportar de maneira harmônica aquilo que você vem a conhecer. Que você não seja somente um hipócrita, né? Hoje em dia é muito comum que nós passemos despercebidos de que os professores, de que as autoridades, de que as pessoas que deveriam ensinar, deveriam dar exemplo, elas falem algumas coisas, elas proclamem com a boca supostamente coisas que elas creem,
mas com os atos elas demonstrem que aquilo não vale nada. E eu mesmo passei minha vida escolar e acadêmica sem nem me atentar a esse fato, até que alguém me falou, lá no curso online de filosofia, o professor Olavo. E nesse tempo você sabia que cada vez que você sabe de alguma coisa, você precisa incorporar a seu ser e adquirir uma virtude correspondente para que aquilo não seja mal utilizado. Pois bem, a educação clássica, digamos que por cima ela tem essa finalidade, e para atingir essa finalidade ela precisa desenvolver essas capacidades humanas, certo? E essa tradição educacional ela foi de fato frutuosa, e a gente pode averiguar pelos resultados concretos, as pessoas reais que advieram dessa educação clássica. Eu falei disso tudo porque esses objetivos aí, isso era desenvolvido na primeira disciplina que eles chamavam gramática, né, do Trivium. Isso aí era o que uma criança, quando ela entrava na escola, quando tinha escola, né, na verdade geralmente era um tutor, né, etc. Um pai mesmo. Ele começava estudando isso para adquirir isso. E ele passava 5, 7 anos estudando essas coisas, através da mais alta literatura, para discernir, né, e adquirir a um só tempo todas essas coisas, né, e confrontando com o exemplo do próprio professor, que precisava ser uma pessoa também educada e digna de ser exemplo, digna de ser modelo temporário, claro, porque ninguém quer que as pessoas sejam repetições umas das outras, mas elas precisam passar por um processo de imitação sucessiva até que elas consigam desenvolver quem elas são. E isso era o primeiro passo. Depois de você adquirir a disciplina da gramática, que era entre os 7 a 12, 14 anos de idade, você ia para outras disciplinas, né? Retórica, lógica, matemática, aritmética, geometria, música e astronomia. Às vezes, só com essa disciplina, a pessoa já conseguia desenvolver o conhecimento das outras por ele mesmo, né? Shakespeare, por exemplo, só teve essa formação da gramática. A educação superior acontecia após isso. E por educação superior, entenda-se que você vai entrar numa seara que, se você não tiver esse preparo, você simplesmente não vai compreender, né? E ficava muito claro que você não compreendia. E a partir daí é que as pessoas, depois de dominar todas essas coisas, por um longo tempo, um estudo dedicado, elas iam adentrar na seara da educação superior, que consistia justamente no desenvolvimento daqueles aspectos da realidade que são mais sutis, mais universais, mais teóricos. E, portanto, se você não tivesse desenvolvido essas faculdades, sem chance. Esses eram os pré-requisitos, né? Eita. Eu trouxe aqui até um texto eu vou vir para cá, né? Do Daniel Fernandes, que saiu ali, só para citar um pouquinho. As 7 artes liberais eram, nas universidades da Idade Média, a preparação indispensável para o estudo superior de filosofia e teologia. Quando o trivium da gramática, retórica e lógica se desenvolveu, a poesia e a literatura foi normalmente considerado parte da primeira, nos termos da definição de Quintiliano da gramática, como arte de falar corretamente e ilustração dos poetas. Com o trivium, o estudante também recebia cultura literária. Não é por acaso que a aquisição de cultura literária é a base de toda a educação. A falta de uma boa cultura literária é um impedimento grave para qualquer estudo proveitoso de filosofia e teologia. Muitos livros de filosofia e teologia não podem ser compreendidos sem um bom domínio das sutilezas da expressão escrita e oral. Orígenes, diz Eusébio de Cesareia, também era muito versado em literatura clássica. E ele vai citando várias e várias pessoas. São Basílio de Cesareia, São Gregório Nazianzeno, São Jerônimo, Orígenes, Clemente de Alexandria, São João da Cruz, Santo Agostinho. E aí, depois de falar tudo isso, ele diz: e no Brasil? No Brasil, o sujeito quer entrar de cara na teologia, na filosofia e na metafísica de Santo Tomás, desprezando inteiramente a formação literária. O brasileiro é mesmo genial.
ignora ou finge ignorar que o próprio desenvolvimento da civilização moderna, em termos puramente materiais, tem sido acompanhado de uma regressão intelectual, segundo diz Christopher Dawson. Um único exemplo permite medir a extensão dessa regressão. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino era, em seu tempo, um manual para o uso de principiantes. Onde estão hoje os estudantes capazes de aprofundá-lo e assimilá-lo de maneira fecunda? Teologia e filosofia são difíceis e há poucas vocações para essa ciência em cada geração. E mesmo para aqueles que particularmente dotados da inteligência e vontade, há sempre um pré-requisito que já não possui. Nossas escolas e faculdades não fornecem as bases necessárias para os estudos tradicionais de filosofia e teologia. Bem, ele está falando aqui justamente desses pré-requisitos. Isso era o que você precisava para entrar nos estudos superiores. E ele está falando para um público que já está interessado nesses estudos superiores de uma maneira decente, né? Imagina o resto da população. Mas mesmo assim ele está lembrando que sem isso aí não dá para fazer nada. E esse pessoal que se formou com esse tipo de educação e que produziu tão grandes frutos passou por isso e reconhecia isso. Daniel Fernandes é também uma dessas pessoas que, por livre educação, tem se tornado um grande estudioso no nosso país. E essa educação superior consistia que depois que o cara estivesse inserido na tradição cultural daquele tempo e do melhor da humanidade, ele começasse agora, se fosse a vocação dele, discernir e elevar ainda mais, né, o conhecimento, de modo que você pudesse utilizar isso para o bem da sociedade. Então esse é o propósito da educação superior. Depois que já havia educação superior e havia 100 instituições fixas e etc., é que surgem as universidades. É importante frisar isso porque as pessoas elas pensam que não tem a densidade da realidade. Elas pensam que as coisas surgiram como que por mágica. E não foi assim. Há esse livrinho aí, que é de um professor universitário, viu? Para aqueles que reclamam de títulos. Charles Homer Haskins era um professor de Harvard, do começo do século XX. E ele estudou a educação medieval. Escreveu esse livrinho introdutório, né? Bastante informativo, e ele vai narrando algumas coisas. Por exemplo, as universidades, assim como as catedrais e os parlamentos, são um produto da Idade Média, aquela Idade das Trevas. Os gregos e os romanos, por mais estranho que possa parecer, não tiveram universidades no sentido em que a palavra foi usada nos últimos 7 ou 8 séculos. Eles tiveram educação superior, mas os termos não são sinônimos. Sua instrução em retórica, filosofia e direito seria em grande parte difícil de superar. Todavia, essa instrução não era organizada na forma de instituições permanentes de ensino. Sócrates, que era um grande professor, não oferecia diplomas, guardem isso. E o estudante moderno que sentasse aos seus pés durante 3 meses exigiria um certificado, algo tangível e externo que pudesse exibir como uma vantagem de seu estudo. Aliás, esse seria um excelente tema para o diálogo socrático. É somente nos séculos 12 e 13 que realmente surgem no mundo aquelas características tão marcantes da educação organizada, com as quais estamos mais familiarizados. Todos aqueles mecanismos de instrução representados por faculdades, colégios, cursos, exames, formaturas e graus acadêmicos. Em todos esses assuntos, nós somos herdeiros e sucessores, não de Atenas e Alexandria, mas de Paris e Bolonha. A universidade medieval era, na excelente expressão de Pasquier, feita de homens. Ela não tinha conselho diretor, não publicava anuários, não tinha sociedades estudantis, exceto na medida em que a própria universidade era fundamentalmente sociedade de estudantes. Tampouco tinha jornais acadêmicos, arte dramática ou atividades desportivas. Ou seja, não tinha nenhuma daquelas atividades extracurriculares que costumam servir de desculpa para a ociosidade acadêmica que existe na Universidade Norte-Americana. Ele está criticando a Universidade Norte-Americana do começo do século XX, viu? Então, contudo, apesar das grandes diferenças, permanece o fato de que as universidades do século XX é a descendente direta das universidades medievais de Paris e Bolonha.
Elas são a rocha na qual nós fomos esculpidos, são a escavação de onde viemos. A organização fundamental é a mesma e a continuidade histórica é ininterrupta. Elas criaram a tradição universitária do mundo moderno, aquela tradição que é compartilhada por todas as nossas instituições de ensino superior, tanto pelas mais recentes como pelas mais antigas, e que todos os homens ligados ao mundo acadêmico deveriam conhecer e estimar. Ou seja, em primeiro lugar, a universidade tinha aqueles pré-requisitos, você tinha que ser educado daquele modo. Em segundo lugar, ela surgiu da prática pedagógica que já era efetiva, certo? Ela foi formada por homens. Como é que se formou essas primeiras universidades? Como é que elas se formaram? Grandes professores reconhecidos pela sua capacidade, pela sua inteligência, eram procurados por alunos que se uniam em torno deles nas cidades que eles estavam e lá, sem prédio nenhum, sem instituição nenhuma, se dedicavam a... pagavam esse professor e ficavam estudando de acordo com o que ele tinha a oferecer. Depois, posteriormente, ou seja, hoje em dia há uma inversão brutal, né? As pessoas elas ficam falando, por que que uma pessoa sem diploma ela fala sobre um assunto? Ora, meu filho, porque o diploma é uma coisa recente, ela surgiu das pessoas que já sabiam as coisas. E durante grande parte da história humana, as pessoas, os melhores, inclusive, eles não tinham diploma nenhum, nem de instituição nenhuma. Eles que criaram as instituições. É o contrário. O diploma serve para tentar representar uma qualidade real. E os idiotas hoje querem medir as qualidades reais por um diploma. Veja só, que nível inteligente, né, de inteligência. Enfim, só para citar aqui algumas coisas. A gente tem duas universidades que surgiram, uma em Bolonha e outra em Paris, né, Itália e França, que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, e elas foram as primeiras universidades, né, que surgiram na história. Historicamente, a palavra universidade não tem nenhuma ligação com o universo ou universalidade da educação. Indica apenas a totalidade de um grupo, seja de barbeiros, carpinteiros ou estudantes, não fazia diferença. Os estudantes de Bolonha inicialmente organizaram a universidade como uma forma de proteção, aquilo que eu estava falando antes. Os professores foram obrigados a viver de acordo com um minucioso conjunto de regulamentos que asseguravam o valor do dinheiro pago por cada estudante. Nos primeiros estatutos, século XIV, lemos que um professor não podia se ausentar nem mesmo por um único dia se não tivesse autorização e caso desejasse deixar a cidade. Ele tinha que fazer um depósito como garantia de seu retorno. Se não conseguisse uma audiência de 5 alunos para pré-eleção regular, ele era multado como se estivesse ausente. Certamente seria uma aula muito inferior a que não conseguisse 5 ouvintes. Ele deveria iniciar ao toque do sino e parar dentro de 1 minuto depois do próximo sino. Não era permitido que ele pulasse nenhum capítulo em seu comentário ou adiasse a dificuldade para o final da hora. Ele era obrigado a cobrir sistematicamente o assunto estudado, uma certa quantidade em cada período específico do ano. Ninguém podia passar o ano inteiro tratando da introdução e da bibliografia. Enfim, ele está falando aqui como era, de fato, que um professor, as exigências que o professor tinha para cumprir sua função. Isso porque, como eu falei, eram os alunos que se uniam em torno daquele professor, o pagavam e estabeleciam certas regras, aí, principalmente na Universidade de Bolonha. E os professores tinham essa obrigação de cumprir o currículo, né? Imagine se isso fosse colocado nas universidades de hoje. Nesse período, antes do fim da Idade Média, mais de 80 universidades foram fundadas. Enfim, o tipo de aula consistia em lectio e disputatio. A lectio era a aula mais de uma maneira mais tradicional, o professor falava sobre o assunto. E a disputatio, o professor, a partir de determinado assunto, ele era questionado e tinha que defender o ponto daquilo que ele falava, né? Isso acontecia com regularidade. Eu não sei como foi a experiência de vocês no colégio e na faculdade, mas a minha, né, quando estava lá naquele inglório lugar, todas as vezes que eu me interessava pelo conhecimento genuíno de algum professor e lhe perguntava, ou se eu achava que um professor dizia algo que estava errado e lhe questionava, ou o professor mudava de assunto,
ou os demais colegas ficavam reclamando porque eu estava atrapalhando, né, o fim da aula. Queria ir embora logo para casa. Então, assim, fica muito difícil você travar algum tipo de desenvolvimento e conhecimento superior quando você sequer pode questionar. E isso não era parte da educação medieval nas universidades. E as normas que depois hoje existem nas universidades, elas foram criadas por esses mestres, né? A Faculdade de Bolonha, a Universidade de Bolonha surgiu mais por iniciativa dos alunos e a Universidade de Paris mais por iniciativa dos mestres. E eles, grandes mestres, como Haskins fala, né, grandes mestres reconhecidos antes de fundarem essas associações, eles impuseram certas normas que depois o próprio Haskins vai falando que, pouco depois, burocratas, pessoas incapazes se aproveitam dessas normas para tentar mediocrizar toda a situação e manter seus postos. Algo bem parecido com o que a gente vê hoje, né? Então, foi assim que a coisa aconteceu. Se você soubesse que seu filho iria para aquela universidade, né, até que parecia interessante. Aí você vai para a universidade, seu filho vai para a universidade, o que é que acontece? Né? Seu filho vai virar gay, maconheiro, baderneiro, grevista, feminista, comunista. Né? Isso é uma pichação ali. Enfia o seu lápis nu, né? Ali provavelmente o pessoal de ciência agrária, alguma coisa do tipo, não estava muito em paz com as pautas feministas, aí o pessoal pichou lá, chamando-os de fascista, pedindo para eles respeitar as minas, né? Coisa do tipo. Aí é um local bem harmonioso para você fazer uma refeição, né, entre as aulas. E abaixo, aqui aconteceu na nossa gloriosa UFCG, né? Respeito às fascistas não passarão. Vocês que pagaram isso aí, viu? Vocês sabem, né? Tem mais, né? Lá na UFCG também teve essa palestra aí. Mesa redonda composta pelos palestrantes. Professora doutora da UFCG, professora doutora da UFCG, sei lá o que é isso. Mestre doutorando da UFRN. Palestra, a questão regional e desenvolvimentista no governo petista, né? Ali foi um professor que foi fazer um apelo no seu Facebook para os seus alunos, caríssimos estudantes, por favor, nada de voto nulo em Bolsonaro. Vocês podem ter o argumento que for, tal, mas em relação, né, ao que ensinamos, tal, essas coisas aí, vocês já viram bastante. E aqui nós temos um ato falho do Gilberto Dilmenstein, que eu vi tomar conhecimento da existência anteontem, eu acho. Mas me disseram que ele é do Catraca Livre, né? Coisa do tipo, né? E ele, veja só, o astrólogo Olavo de Carvalho escreve coisas sem nexo, mas cheias de citações, passando a sensação de que somos ignorantes. Tenho diploma em Harvard, onde meu projeto virou estudo de caso e fui acadêmico visitante na Universidade de Colômbia. Não entendi nada desse texto. Meu amigo Dilmenstein, sabe essa sensação? Ela é muito, muito real. Então, veja só, o cidadão é dono de um meio de comunicação, né, laureado aí na mídia, estudou em Harvard, foi caso, né, em Harvard, Colômbia e tal. E ele não consegue ler um texto de Olavo porque tem muitas citações, né? E, segundo ele, sem nexo. Não entendeu nada. Adiante. Uma professora de Goiás, ela veio aqui a nossa gloriosa UEPB. Tem para todo mundo, viu? Uma performance artística realizada na Universidade Estadual da Paraíba, na última sexta, acabou gerando bastante repercussão, A professora Ana Dias, da Universidade Federal de Goiás, esteve na cidade de Campina Grande para participar de um seminário sobre gênero e sexualidade. Durante o evento, ela apresentou uma performance artística em que se deitava na escadaria da universidade com beterraba espalhada pelo corpo, simulando sangue, para retratar a construção do corpo feminino.
Ao final, a professora se levantou, tirou completamente as roupas e saiu. Após um vídeo divulgado na internet mostrando somente o final da apresentação, que antes, né? Foi uma coisa fantástica. Ana recebeu muitas críticas nas redes sociais de pessoas alegando falta de moral e civilidade e condenando-a pelo ato de nudez. Entrevista, tal. Tentaram distorcer isso como desmoralização dos artistas, né? Dante Alighieri, Michelangelo, né? Estão tentando colocar como se fosse um ato obsceno e fazer um julgamento. Também tiveram agressões ligadas à sujeira, me chamando de suja. São pessoas ignorantes, afirmo. Quanto ao local em que estava, Ana considerou, olha isso aí, que o ambiente da UEPB era tranquilo para realizar a apresentação. Com vários pesquisadores discutindo a questão de gênero e não teve preocupação em sofrer represálias. A nudez não representa agressão, esse corpo para mim é natural. Não. Não tive nenhuma preocupação em gerar aquilo que gerou. Ela revelou que já havia feito esse trabalho no estado, Goiânia, Belo Horizonte, Uberlândia, São Paulo, mas que desta vez foi diferente. Eu faço normalmente em espaços públicos e não tirei a roupa em nenhuma dessas ocasiões. Era um espaço com muito movimento, tal. Apesar de toda a repercussão, a professora disse: não é hora de ceder a essa intimidação, é momento de fortalecer a liberdade de expressão no Brasil, fortalecer a arte. Então vejam só, eu não sei o que a UEPB está fazendo, mas a UEPB foi o único lugar que essa professora achou digno dela completar a apresentação tirando a roupa. E essa é lá que vocês vão adquirir a educação superior, pois sim. Mas assim, são muitos os exemplos desse tipo de situação. Isso, claro, é só uma coisa mais externa, mas que dá uma ideia do que o pessoal dito educado de maneira superior, né? Formadores de opinião, estão fazendo, inclusive com o nosso dinheiro. Como para não dizer que é só a UEPB, né? Que é Paraíba, mas pegar a USP aqui. É proibido proibir, e vocês viram, né, a vestimenta do pessoal, uma atividade cultural de alta relevância que vai acontecendo na universidade, que é referência para tantos. Tem tantos exemplos disso, né, que nem adianta. Teve um que foi até vetado pelo nosso setor de comunicação, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, vocês olham assim, bota assim, performance UNB. Aí você vai ver, primeiro, uma pessoa de gravidade muito alta, do sexo feminino, que ela entra, né, totalmente despida. Depois, dois homens totalmente despidos. Eles estão é uma cena fantástica, assim, né, em termos antropológicos. Eles entram é uma inauguração de alguma coisa na UNB, né, a universidade da nossa capital, do nosso país. Eles estão dentro de como se fosse um cubo, tá? E eles param no momento, ficam estáticos.
Aí eles pegam novelos de linha e eles começam a entrecruzar. Você olha do lado de fora, estão pessoas tomando vinho e assistindo aquilo, né? É bem interessante. Enfim, exemplos para isso não faltam. O que acontece? Lá na aula 12 do curso online de filosofia, o professor Olavo faz uma distinção muitíssimo interessante entre poder e autoridade. Na verdade, ele diz que não há um conceito pronto, mas para os fins daquilo que ele quer dizer. Veja só, a liberdade ela se adquire à medida que você, digamos, se livra de poderes mais imediatos e você se livra desses poderes mais imediatos recorrendo a autoridades que são superiores. O poder, digamos, é uma imposição física e direta a você. Então, isso é um processo natural. Quando você é criança, né, você nasce e você simplesmente só consegue, ainda está se resolvendo com o seu próprio corpo. Depois você começa a se resolver com o ambiente, você adquire linguagem e etc. Veja só, à medida que você vai, né, saindo do espectro menor para maior, você vai ganhando outras possibilidades, recorrendo a uma autoridade que não é um poder direto, mas é algo que você admira e que você, por vontade própria e por força do exemplo e atração daquela coisa, você se inspira para não estar tão suscetível aos poderes imediatos. Por exemplo, se você não sabe falar a língua no seu mais alto nível, como o Caio mostrou antes, você está fadado a somente ler o que está sendo produzido no seu nível, né, baixo. Você só vai poder ler o que está sendo falado no tempo atual. Ou, se você não sabe ler, você só vai escutar aquilo que as outras pessoas falam. À medida que você recorre a algo que lhe dá um alcance maior, né, digamos, o domínio da linguagem de maneira superior, você agora pode se livrar desse ciclo de informações pequeno que você tem acesso e ir para um superior. Acontece que quando você tem essa ruptura com a tradição educacional e quando acontece toda essa coisa de você não ensinar ninguém a dominar aqueles primeiros requisitos que eu disse, você está deixando as pessoas aprisionadas em suas possibilidades, seja por elas não terem acesso a informações, a tipos humanos, etc., seja pelas faculdades delas mesmas, as faculdades da alma, da inteligência não serem desenvolvidas, elas estão fadadas aos estímulos e às imposições mais imediatas. E é isso que faz. Então, o problema da universidade, né, tirando essa parte aí que é óbvio, é que, em primeiro lugar, os requisitos para entrar nela não mais são os mesmos. Lembre daqueles requisitos que eu falei no começo. Agora, não mais são os mesmos, não só para os alunos, os professores também não dominam aquelas coisas. Está duvidando? Como o Caio falou, tem uma palestra lá, O Dever de Educar-se, de Rafael Falcon, ele vai explicar bem direitinho. 92% da população é analfabeta funcional. Isso implica que toda a grande literatura está fechada para 92% da população brasileira. Ah, mas isso é o povão, né? E as pessoas podem se ajeitar. Ocorre que 56% desses analfabetos acreditam que não tem nenhum problema de leitura. Quanto menos você sabe, menos você percebe que você não sabe. Esse é o problema. E as pessoas acreditam que sabem. Mas assim, a gente tem que investir para a educação, né? A gente tem que dar dinheiro para os professores, aumentar os salários, mais recursos, tal. 84% dos profissionais da área de saúde, da área da educação, são analfabetos funcionais. Quando Rafael Falcon vai destrinchando esses números, esses 8% aí, não é que eles são assim o primor do conhecimento da língua, não, da literatura. Não, talvez tenha 1% ou menos que estivesse na altura de começar a educação superior na Idade Média, na Antiguidade. Entendeu? Esses 8% e 16% ali, eles estão assim, para começar a estudar, né? Estão no ponto para começar a estudar.
Então, por que a universidade não tem como dar certo, né? E está tudo errado desse modo? Primeiro, porque você tem essa ruptura. Segundo, porque as pessoas que estão lá com títulos de doutor, pós-doutor, vocês lembram que lá atrás eu falei como isso foi usurpado de quem tinha o poder real que aquele título significava e como as pessoas utilizaram disso para sua mediocridade prevalecer. Não vai ser assim, né? As pessoas não têm, tem muita gente que está lá nos meios de inteligência que não são dignos disso. E os efeitos estão aí. E acontece, a meu ver, que a universidade, cada vez mais, pela incapacidade de elevar e libertar o ser humano, como é o propósito da educação, somado a esses outros fatores, ela se converte numa estrutura de poder. Então ela se transforma em todos os âmbitos. Para o professor que está lá e precisa escrever de tal modo a sua tese, se ele fugir um pouquinho, né, não será aceita. Se ele não citar tal pessoa que na comunidade acadêmica atual não é bem vista, se ele citar uma pessoa que não é bem vista, o trabalho dele vai ser rejeitado. Se ele fugir um pouquinho do pensamento dominante dentro da universidade, ele não vai receber os melhores horários para ele dar aula, não vai receber recursos para os seus projetos, né? Ele não vai progredir tão facilmente, progredir funcionalmente de maneira tão fácil. Isso acontece em todos os aspectos. Os alunos não devem expressar diretamente suas opiniões, eles não devem perseguir aqueles que eles querem propriamente, eles têm que se adequar ao que o professor quer. Vocês viram que o alerta que o professor deu para como eles têm que votar. Então, a universidade se converteu numa estrutura de poder e não de autoridade. E em resposta a essa perda de autoridade, eles, para poder se manterem, né, com status bem vistos, ditando as leis que o Congresso aprova, que o Judiciário executa, cumpre, né, faz cumprir, para que eles pudessem ter todas essas regalias de sua posição de autoridade, eles tiveram que abrir mão ou exercer o poder em todas as suas, toda a sua estrutura. Enfim, tem esse relatório aqui da faculdade de Yale, de 1828, que eles já falavam como, só vou ler o trecho de cima. Tem outro problema, a faculdade, no melhor dos casos, ela se volta à profissionalização. Veja o que o pessoal lá de Yale, em 1828, achava. Diminua-se o valor de uma educação acadêmica e a difusão do conhecimento entre as pessoas cessaria. O nível geral de valor intelectual e moral cairia e nossa liberdade civil e religiosa seria colocada em risco por causa da desqualificação última de nossos cidadãos para o exercício do direito e do privilégio da democracia. Por outro lado, aquele que não só é eminente na vida profissional, mas também possui uma mente ricamente abastecida de conhecimentos gerais, tem uma elevação e uma dignidade de caráter que lhe confere uma influência poderosa na sociedade e uma esfera muitíssimo ampla de utilidade. Sua situação permite-lhe difundir a luz da ciência em meio a todas as classes da comunidade. Esses professores lá de Yale, à medida que viram que as universidades se convertiam em meros cursos de profissionalização, ficaram escandalizadíssimos, porque eles ainda tinham o resquício do que era educação superior quando ela existia, né? Eles ainda estavam vivendo aquilo e as coisas mudaram, eles ficaram, como é que pode? A gente vai rebaixar o nível da universidade para isso? E aí ele diz os efeitos que vai causar na sociedade. Aí olhem ao redor e vejam se não são esses efeitos que nós vivemos. Eu tive que pegar um exemplo para finalizar aqui. Isso aqui, quando a gente divulgou o nosso evento de hoje, esse rapaz aí que eu não conheço, ele foi lá na nossa página criticar o nosso evento. E vamos analisar o que ele disse. E ele reflete muito bem essa autoridade perdida dessa coisa que ele tem tão alta conta como o ensino formal, né, o diploma, etc. E por que razão você vai a uma página da instituição que se criou
de maneira livre, que não impõe nada a ninguém, que só procura quem a quer, e começa a falar o que ele fala aí. Vamos ler. O que mais me surpreende é que tem gente pagando para ver as pessoas com zero conhecimento da área falarem um monte de truísmo. Ele não conseguiu ler o cartaz, tinha lá a entrada gratuita. Tá? Aí eu disse ali a ele, né, que eu ia falar dele hoje, para ele vir, eu vou ver no YouTube depois. E aí ele disse, deixa eu ver se eu entendi. Duas pessoas que não têm formação nenhuma em pedagogia querem dar uma palestra sobre educação? Liberais são a desgraça desse continente, e eu posso provar. Veja só, ele confunde a capacidade de você falar de determinado assunto, que aí vocês podem averiguar pelo que a gente está falando, confrontar com a realidade, ver as nossas fontes e ver se a gente tem capacidade ou não, com um título que foi dado por aqueles professores que estão lá nos 84% dos analfabetos funcionais, talvez. Né? E aí depois ele nos chama de liberais. Liberais é a sua mamãezinha. São a desgraça, tal. Aí chegou outro inteligente lá dizendo que Paulo Freire, que é pedagogo reconhecido, que pedagogo é reconhecido internacionalmente. Quem está errado. Afinal, os intelectuais brasileiros entendem de praxis pedagógica. Enfim, como você tem um reconhecimento tem coisas externas para dizer o que você é, né? Então você que é bom, e os outros não podem provar nada. Aí eu falei, né, que no tempo de Sócrates, sem formação alguma em pedagogia, ele educou Platão, né? Ele precisa mais de alguma coisa? Ele educou Platão, meu amigo. Platão, entendeu? Eu vou formar uma pessoa, aí sai quem? Platão. Você precisa de alguma coisa? Aí Platão, 17 anos Aristóteles ficou estudando com Platão. E saiu Aristóteles. Caso encerrado. Né? Um formou Platão, outro formou Aristóteles. Aí o rapaz disse, ai, mas os filósofos gregos não tinham diplomas. Olha o nível do argumento da criatura. Aí eu disse, meu filho, risinho é argumento de quê? Em que disciplina ensinam na gloriosa academia? Quando se domina esse argumento, ganha-se qual diploma? Aí eu disse, olha, já que você é tão inteligente como atesta seu diploma, explique por que é necessário diploma para falar de educação e como isso nada tem a ver com o fato dos maiores intelectuais de outros tempos que trataram do tema e educaram concretamente outros grandes intelectuais não terem diploma ou certificação alguma de instituições oficiais. Ou seja, eu pedi eu fiz uma correlação lógica. Eu apresentei um contra-argumento concreto de pessoas que não tiveram diplomas e que, na verdade, fundaram até as instituições que depois vieram dar diplomas, e elas comprovaram com a capacidade deles que eles eram grandes pedagogos, e como isso não tem nada a ver com o argumento dele de que eu não podia falar porque eu não tinha um diploma. E aí ele não respondeu, né? Aí disse, por que eu preciso ter conhecimento de uma área para fazer uma palestra sobre ela? Ou seja, ele voltou a confundir, ele nem percebeu a pergunta que eu fiz. Ou seja, né? Precisar não precisa, mas é garantia que vai ser uma palestra e não um bando de pitaqueiro com o microfone na mão. Está falando da gente. Bora chamar pedagogos e ou gente com o mínimo de experiência do que em sala de aula para eles opinarem sobre a educação no Brasil? Não, precisa disso não. Bota 2 palhaços para falarem uma tuia de truísmos e balela conservadora e de quebra a gente ainda cobra dos otários, vocês, que levam a gente a sério. Ele ainda não entendeu que é gratuito. Laércio, pode vir, é de graça. Que pedagogos, Laércio? Eu vou chamar os pedagogos que causaram 92% de analfabetos funcionais no nosso país. Esse pedagogo que você quer ouvir. Vamos dar outra chance para esse pessoal, né? Aí ele chegou aqui, no ambiente dos outros, começou a escrever loucamente, xingar de palhaço, vocês de otário, nunca veio para uma palestra, nunca assistiu uma aula, nunca conversou 2 minutos. Esse é o rigor científico da academia que ele tanto prega. Aí eu coloquei ali que o hit de Furacão 2000, né, elas estão descontroladas,
Porque, né, tem coisas que só o Furacão 2000 explica. E depois, Laércio, para fechar com tudo, ele colocou assim: palhaço sim, um bando de olavete irracionalista pós-moderno, certo? Que ficam espalhando desinformação e achismos em prol dessa agenda conservadora tupidiquim. Se debruçar com seriedade e fazer o dever de casa para trazer um debate sério, vocês não querem. Ele está lá em casa vendo que eu estudo e que eu não estudo, as aulas que eu dou e que eu não dou. Esse rapaz é muito bom, velho. Pois bem, já que o evento é aberto, bora ver se aparece alguém com algo na cabeça e traz algo construtivo, ao invés de aparecerem só as mesmas peças que ficam fazendo um punhetão coletivo ideológico no auditório fechado. Isso que nós estamos fazendo aqui é um punhetão, viu? Segundo Laércio. Agora, Laércio, a pergunta definitiva. Qual é o infinitivo desse verbo aí, traz, com S? Me diga, eu estou curiosíssimo. Pois bem, isso aí é um reflexo desse pessoal que simplesmente tem o poder de certas decisões e tem representação, certo? Que não inspira autoridade, que não tem pessoas que as vão escutar, que não produzem coisas concretas e que provavelmente deve estar um pouco chateado que, né, nós temos agora umas 500 mil visualizações no Facebook, temos alunos, temos palestras. E como ele não consegue demonstrar, ele simplesmente xinga. Ele não tem a mínima educação. Ele não tem a mínima noção do que ele precisa falar, conhecer para poder julgar alguma coisa. Que tipo de rigor científico esse cidadão aprendeu? Ele já sabe tudo que nós somos, vocês e nós. Nunca foi uma aula, nunca fez uma pergunta. Bem, é por essas coisas que as pessoas vêm percebendo que ou elas recorrem à livre educação fora das instituições, ou elas vão atrás pelas suas próprias forças, ou elas não terão acesso àquilo que se tinha anteriormente, porque essas estruturas que talvez surgiram até com esse propósito e mantiverem alguns momentos da história, não estão mais cumprindo esse papel. Então, é isso que acontece hoje. As pessoas chegam um momento que, quando confrontadas à situação do dito sistema educacional com a autoridade intelectual verdadeira e genuína, elas percebem que elas foram enganadas ao longo de, no meu caso, 22, 23 anos. 23 anos da vida, quase todo dia, perdendo meu tempo, para depois ter uma trabalheira danada, para tentar refazer aquilo que me sonegaram, dizendo que estavam fazendo a mesma coisa da instituição que eles roubaram o nome, né? Eles chamam de educação, mas a educação era outra coisa. Então eles estão roubando o nome do que é do processo educacional e as glórias do processo educacional e entregando outra coisa. É isso que eles estão fazendo. Então, o que a gente precisa fazer é isso, é recorrer à autoridade. A autoridade de quem? De quem está certo, de quem é superior. E que melhor do que buscar o melhor da humanidade de todos os tempos. É para isso que serve a educação. E isso é o que vem acontecendo, certo? No Brasil. É por isso que as pessoas cada vez mais desrespeitam as universidades. Ela, em contrapartida, precisa impor seu poder, mas as pessoas recorrem à autoridade que as liberta desse poder. Esse foi o meu exemplo. Um determinado dia, eu estava na Faculdade de Direito de Campina Grande, né, da UEPB. Então, assim, no meu caso, se você for olhar bem, eu estudei num dos melhores colégios privados de Campina Grande e numa das melhores e mais concorridas faculdades de Campina Grande. Um determinado dia, eu vi algumas coisas que eu disse, pô, eu nunca ouvi falar desse negócio antes na minha vida. Como é que pode, bicho? Né? E eu senti isso, pô, existe um mundo de coisas que me foi negado, que me está fechado, eu não posso aceitar isso. E, graças a Deus, aos poucos a gente foi se juntando, foi estudando, até que hoje surgiu o Instituto como um meio para a gente, né, ajudar as pessoas nesse processo. E graças ao professor Olavo de Carvalho e a seus alunos, como o professor Rafael Falcon, Francisco Cossim, etc.
é que nós cada vez mais temos acesso direto à melhor produção intelectual da humanidade e não precisamos de representações daquilo que a gente pode adquirir concretamente e ser concretamente. E esse é o problema da universidade. Ela não consegue mais fazer isso. As suas pessoas não têm nem ideia de por onde começar. E aqueles todos que dizem, por que vocês não ajeitam isso? Bem, se vocês refletirem um pouquinho sobre esses dados, essas coisas que eu falei, vocês veem que o trabalho é muito difícil. Cada vez que você for tentar elevar o nível, que você for tentar ir para uma linha que não está predeterminada por uma regrinha idiota, por um modo de escrever emburrecedor, né? Você vai ter uma multidão de medíocres que se aproveitam de uma estrutura e não querem perder seus carguinhos, aqueles que querem estar à altura do melhor da humanidade, conhecer dos verdadeiros mestres. Resta a nós buscar a verdadeira e livre educação e que ela nos liberte posteriormente. Muito obrigado.